Pessoal, a gente, no método Curação, a gente trabalha com a equação da felicidade possível. Mas às vezes, por incrível que pareça, é mais simples enxergar a equação da felicidade impossível ou da infelicidade ou do sofrimento emocional do que enxergar a equação da felicidade possível. Então a gente desdobrou essa equação em duas energias, né? Uma energia sutil, que é essa energia mais leve, que é a energia da felicidade possível, e uma energia mais densa, que é a da felicidade idealizada ou do sofrimento. Então eu vou começar botando a estrutura, que são 4 verbos. Desejar, nós colocamos como um K, que é uma constante no símbolo da matemática. P, de perceber. S, de significar. E A, de agir. Então, essa aqui é a equação do funcionamento emocional. KPSA. No desejo, a pergunta é o quê? O quê? O que eu desejo? O que está acontecendo? Para que lado eu quero ir? Mas o quê? O que está me tomando? Na percepção, a gente pergunta como. Como é que eu estou? Como é que estão os meus pensamentos? Como é que estão os meus sentimentos? Como é que estão as minhas ações? Como eu estou nesse momento? Eu percebo o meu corpo. Na significação, a pergunta é para quê? Para que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Aqui tem uma série de outras perguntas, que é para quê, por quê, com quem. Isso é uma investigação bem clássica da psicanálise. Quando, onde. Mas a mais importante é para quê. Na percepção, eu vou ter uma emoção. A gente sabe que a emoção não é uma boa conselheira para a ação curativa. Então, a gente vai transformar a emoção em sentimento por meio dessas perguntas aqui, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma emoção de raiva, não é bom agir com raiva. A gente vai decodificando, a gente vai investigando essa emoção para transformar essa emoção de raiva, talvez numa irritação, talvez se der menos do que isso, para poder então ir para a ação. E a pergunta aqui na ação é bom para mim? É bom para mim agir assim, assado? É bom para mim? Essas são as perguntas. Agora a gente vai então descer. Eu vou botar de vermelho a equação da felicidade impossível. Ou impossível. Ou a equação do sofrimento emocional. E aí logo a gente vai entender, porque aqui a gente vai colocar emocional. A gente vai colocar que quem manda nesse desejo é a idealização. A idealização. Quando a idealização está, vamos dizer assim, preponderando como desejo, ela vai influenciar em todos esses outros verbos. Eu vou perceber, significar e agir de acordo com a idealização. Então aqui, na percepção, na idealização, o que eu tenho é uma atenção crítica. Eu me critico ou critico os outros o tempo todo. Quando a atenção crítica ela é muito grande, isso leva a nossa alma a um embotamento, porque a alma se protege de tanta crítica, né? E aí as pessoas nos perguntam, tu viu se fulano falou contigo tal coisa? Não vi. Tu viu se a cara da... Não vi. Tu viu que dia lindo? Não vi. Por quê? Porque a alma vai se protegendo dessa atenção que é tão crítica, porque essa atenção crítica produz muita dor na gente, né?
Quando a gente vai, então, para a significação, a gente não consegue fazer essa significação porque a gente está tomado de memórias traumáticas. Então, por exemplo, a gente começou aqui com uma atenção crítica, criticando que a filmagem não está bem, que, quem sabe, a canetinha devia ser mais forte. E aí eu começo a colocar muitos problemas aqui. Quando eu vou investigar o meu sentimento, a minha emoção, vamos dizer aqui que aqui é uma emoção de crítica e é uma emoção de medo. Medo que as pessoas não gostem, medo que o vídeo não fique bem, medo. Quando eu vou a seguinte na minha investigação, eu não consigo investigar para que eu tô com tanto medo, porque só o que me vem são memórias traumáticas. Uma outra gravação que eu fiz ficou ruim, a outra vez que eu dei uma aula sobre o funcionamento emocional, as pessoas não entenderam, acharam isso tudo uma grande bobagem, não conseguiram aplicar na sua vida. Bom, então eu começo com um monte de memórias traumáticas que vão cada vez mais me impedindo de uma ação curativa. E quando eu chego na ação, eu tenho duas possibilidades na vibe de baixo. Ou eu tenho processos de descarga, ou de tantas descargas ruins, a minha alma fica paralisada, paralisia. Aqui na descarga, tanto pode ser uma descarga ou por luta, ou por fuga. Seria assim um funcionamento bem do bicho, né? Por exemplo, se eu fico com medo do que eu tô fazendo e fico com receio de que vocês não gostem, uma maneira de fugir desse meu enfrentamento é fazer isso de forma muito rápida para que eu me veja livre disso. Isso é uma descarga por fuga, né? Aqui no exemplo não se aplica uma descarga por luta, mas é quando a gente se coloca em relação a uma situação ou uma pessoa numa situação de agressividade, de descarga, de competição, né? Então a gente usa esse padrão de descarga, é muito mais comum do que a gente pensa, né? Nós temos muitas descargas e muitas fugas que são absolutamente inconscientes, né? Beber, falar, trabalhar, correr, qualquer uma dessas ações feitas em demasia, em geral, está nos sugerindo uma descarga. De tanto a nossa alma descarregar, o nosso corpo descarregar, a nossa alma ler que a forma da gente se proteger é paralisando. Então são aqueles momentos em que as pessoas dizem, e aí eu tô sem ação. Aí as pessoas falam comigo e eu não sei, sabe, assim, o tipo faísca atrasada, que só muito tempo depois vai começar a ocorrer o que dizer, a pessoa não sabe como agir. Ela perdeu essa espontaneidade. Agora a gente vai vir para a parte mais bonita, que é a melhor da gente trabalhar, mas que às vezes só quando a gente acessa esse funcionamento aqui é que a gente consegue pensar como é que as coisas podem ser. Vou botar de verde para lembrar uma energia mais leve. A equação da felicidade possível, que a gente inclusive tem um livro que está publicado, mas essa parte aqui da equação não foi publicada nesse livro, mas está publicado numa outra série que chama A Arte de Se Fazer Feliz. Aqui, quem vai mandar no nosso desejo vai ser a realização. A realização é o grande antídoto da idealização. Quando a gente tem realmente um desejo de realizar, a gente vai para a nossa percepção, quando a gente vai promover esse contato nosso com a nossa percepção, a gente vai encontrar uma qualidade da consciência que é a atenção amorosa. Por que a gente chamou amorosa? Não é uma atenção assim cuti-cuti, meiga, ou assim com esses lacinhos, né? Assim tudo arrumadinho. Amorosa, ao contrário, é no sentido de permitir que a inconsciência se faça perceber por nós, né? Inclusive, se eu fosse fazer um desenho, eu tenho feito isso,
essa metáfora aqui, que é uma metáfora do Freud, do iceberg, essa partezinha aqui da consciência e a parte grande aqui da inconsciência, ela é permeável aqui na atenção amorosa. Já na atenção crítica, o desenho do nosso iceberg seria assim: uma parte muito pequenininha de consciência e muita barreira de contato, né? Então, às vezes, a realidade está se apresentando para nós e nós somos tão críticos que nós não percebemos. E tudo que nós percebemos sai daqui, assim, de forças reativas, forças de recriminação para nós. E aqui na atenção amorosa, são forças ativas que vêm à consciência com mais facilidade. Quando a gente tem aqui essa membrana da atenção crítica, que nada de bom passa, porque isso é muito interessante, né? A crítica não deixa passar nada de bom, mas de ruim ela deixa passar tudo, né? A atenção amorosa, então, é essa capacidade de acolher o que nós estamos sentindo. Quando a gente vai para a parte da significação, do significar, a gente tem um outro instrumento que nós chamamos de investigação amorosa, aonde sim, todas essas perguntas aqui abaixo, para quê, por quê, com quem, quando, onde, elas aparecem, atenção amorosa. E a gente então consegue deslizar em relação à ação para chegar na ação com 3 processos, que são os processos de escolha, renúncia e luto. Então a gente diz que o ponto zero da ação é uma lagriminha. É uma lagriminha porque cada vez que a gente faz uma escolha, a gente faz uma renúncia. E cada vez que a gente faz uma renúncia, a gente então faz um trabalho de luto, um trabalho de acolhimento da nossa escolha, né? Esse funcionamento emocional do que a gente chamou, né, a equação do funcionamento emocional, a equação da felicidade possível e a equação da infelicidade, elas correspondem a uma parte do método que é a parte da dinâmica do método, né? A gente tem uma outra maneira de complementar tudo isso, que é olhando a estrutura do método Curação, que começa pela responsabilidade, a fatia da pizza, a responsabilidade pelo próprio cuidado. Aqui na responsabilidade pelo próprio cuidado é importante, porque não é uma responsabilidade qualquer, não é uma responsabilidade sobre os outros, não é uma intervenção sobre os outros, é responsabilidade sobre o nosso próprio cuidado, que é uma habilidade bem importante nossa, né? Isso se opõe, eu vou botar em vermelho para fazer uma alusão à idealização, isso se opõe a um funcionamento do incontrolável, né? Do Pac-Man, da grande fatia da pizza, tá? Esse incontrolável, ele se apoia em 4 premissas, ficou pequenininho aqui, que é a finitude, representada por uma cruzinha, a inconsciência, a regência da inconsciência, que pode ser mais ou menos permeável, conforme o nosso trabalho emocional. Os outros, que seria ótimo que a gente controlasse os outros, mas a parte boa é que também os outros não mandam em nós. E aqui um desenho, assim, uma plantinha, dessas plantinhas que nascem no meio das lajotas, mostrando o incontrolável da vida. Então são 4 premissas, né? É a finitude, a regência da inconsciência, os outros e o acaso. E aí, para completar o nosso esquema da responsabilidade pelo próprio cuidado, se apoia também numa outra premissa, que é a grande questão da filosofia, que é quem eu sou frente aos fatos. E aí a gente desenvolveu mais uma outra dinâmica, que é a dinâmica do quadrado, perguntando se o nosso problema está dentro do nosso quadrado ou se o nosso problema está fora do nosso quadrado. Se o nosso problema está dentro do nosso quadrado, temos muito a realizar, muito a realizar. Se o problema está fora do nosso quadrado, nos resta a coisa mais importante do método Curação, que é um grande guarda-chuva do acolhimento.
O acolhimento é a proposição mais importante do método curação e ele é diferente da aceitação, é diferente do submetimento. Acolher é uma atitude com a vida de relaxamento e de um abraçar a vida, inclusive e talvez sobretudo aquilo que se contraria aos nossos desejos maiores, aquilo que nos deixa com que nós nos confrontamos, que nós não aceitamos, que nós nos decepcionamos, que nós gostaríamos que fosse diferente. Isso é fundamental, que a gente acolha que os fatos, nosso guarda-chuva, que os fatos são diferentes e na maioria das vezes são realmente diferentes do que os nossos desejos apontariam. E para isso é tão importante o acolhimento. O acolhimento é o princípio básico do método curação, né? Nós estruturamos esse método a partir de algumas premissas da filosofia. E aqui estão as proposições, então, a responsabilidade pelo próprio cuidado, o incontrolável, são as proposições fundamentais do método. Aqui nessa linha, as proposições auxiliares, que quem apoia a responsabilidade é a pergunta quem eu sou, frente aos fatos. As proposições que apoiam aqui o incontrolável são a finitude, a regência da inconsciência, os outros e o acaso. A dinâmica do quadrado, se está dentro ou se está fora, se temos uma medida de ação ou não. E aí aqui a dinâmica para a gente brincar bastante. Em geral, quando eu mostro isso, e eu começava explicando a parte de cima, era muito difícil para as pessoas. E aí eu comecei então a explicar pela parte de baixo. Aí ficou muito claro, as pessoas, sim, atenção crítica, aquela vozinha que fica dentro da gente, enchendo a paciência e tirando a possibilidade nossa de sermos mais humildes conosco. Lembrando então que a realização é o antídoto da idealização. A gente deixa de idealizar quando a gente vai para a prática. Então,